Coitado Sim. do marido. O João Marcos, pelo amor de Deus, casou, linda, tava uma bonequinha. Vocês viram fotos? Sim, no Eu vi, Instagram. tia. Depois Linda, tem linda, vontade. linda. Eu fui pro casamento, cantei. Foi lindo Eu vi demais. também. Ela tava linda, linda. E aí, tipo, essa Tem semana, vontade. essa Vi semana também. ela está na lua de mel, né? Curtindo tudo, né? Viajando, riquíssima. Mas semana que vem acho que ela estará com vocês Professora, novamente. Oi. Oi. Eu vou compartilhar e aqui a tela. Natália, olha, não tem mais vontade não. Casar, não bota mais nunca. Você Não, vai mas ficar preso. Né? não, mas casamento não é coisa ruim, Esqueça. não. Casamento é coisa boa. Quando é com a pessoa Uhum. certa, uma pessoa boa. Não? Depois eu voto mais nunca. Pronto, vou colocar o slide aqui pra gente. Gente, hoje nós vamos começar conteúdo novo. Vocês lembram que nós estudamos substantivo? E que eu falei assim, gente, nós Tem vamos... outra tarefa pra senhora. Oi, Ô, oi. professora, me diz um negócio. Eu tenho uma tarefa para mandar para a senhora. Qual tarefa? Qualquer É, a tarefa. Rebeca tá falando se tem alguma tarefa. É. Não, não, você já mandou tudo. Então, gente, como eu Tá certo. falei... Oi. Como eu disse... Não, era. Ah, tá. Como eu disse para vocês, nós iríamos começar a estudar as classes gramaticais, tá certo? As classes de palavras. Qual a função de cada palavra na frase? O que é que ela desempenha? O que é que ela significa? E nós começamos com o substantivo. Quem lembra? Substantivo é a classe de palavra que nomeia as coisas, que dá nome às coisas. Então, computador é substantivo, mesa é substantivo, garrafa é substantivo, o nome João Marcos, que está deitado, assistindo, deitado, enrolado na cama, é substantivo. Então, nós vimos na semana anterior não, né? Acho que foi a semana antes do simulado. Nós vimos que o substantivo ele pode variar em grau, que ele pode ser aumentativo e diminutivo, em gênero, que pode ser feminino e masculino, em número, pode ser plural, singular. Então, nós vimos tudo isso com o substantivo. Lembram? Quem não lembra, assiste a aula, porque talvez faltou e não assistiu a aula. Muita gente devendo atividade de exercício. Eu tô com um bocado de correção para enviar, mas eu não posso enviar a correção enquanto vocês não me mandam, porque eu sei que tem aluno que está fazendo o seguinte: não manda correção, não manda a atividade. Aí quando o tia manda a correção, aí vai lá, faz tudo pela correção e me manda. Eu preciso, essa semana, coloquem as atividades em dia, tá, gente? Porque semana que vem eu vou mandar correção. E depois da correção, não vou aceitar, não. Vou começar a fazer isso. Oi. Professora, Oi. a sua deu uma travada. Ah, é a minha internet. Ó, Travou pra. gente, eu vou voltar a dizer. Eu vou começar a ser rígida assim com vocês. Por quê? Porque a maioria decidiu ensino online. A maioria. Mais de 90% da turma. A gente vai fazer aí uma continha de porcentagem. E eu preciso que vocês encaminhem para mim. Então, eu passo um tempão sem mandar correção, porque eu fico esperando vocês mandarem as atividades. Semana que vem eu vou mandar correção. Vai ter muita gente que se não me mandar correção, me mandar atividade antes, eu não vou aceitar depois. Que aí não é justo com quem faz no prazo. Ok? Vou começar. Eu sei que eu não gosto de ser assim, de pegar no pé, assim. Vocês sabem que não é meu estilo. Mas a gente tá precisando para ver se vocês, pelo menos, têm um pouquinho de assim, acordam e é melhor para vocês, minha gente. Toda semana, faz atividade na semana, em dia, manda pra tia marca o seu ok. Não tem bronca, não fica cansativo para depois você fazer um bocado de atividade atrasada. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com os adjetivos.
Vocês podem abrir aí o livro de vocês na página 251, que é onde começa, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro pode acompanhar, quem não quiser pode acompanhar pelo slide, que tem praticamente a mesma coisa do livro. Então, veja só, quando eu disse para vocês, né? Gente, substantivo é aquela classe palavra que nomeia as coisas. Então, mesa é substantivo. Tá, entenda o que é substantivo. Para a gente entender o que é substantivo, entender o que é adjetivo, a gente tem que entender o que é substantivo. Por isso que começamos com a aula de substantivo. Terminei com o microfone. Desde cadê? Pronto. Então, vamos lá. Ó, quando eu digo mesa, substantivo. Mas se eu digo mesa bonita, mesa. Oi? Estão me ouvindo, gente? Que a minha internet começou a frangar já. Já apareceu aqui que ela tá instável. Tô ouvindo. Então, ok. Tá gravando, mas... Ô, tia, a senhora tá falando igual o Flash. Tô falando igual... tá travando pra vocês, né? Ai, Não, pra mim tá super normal. Então, graças a Deus. Pra mim travou. Ai, meu Deus, minha gente. É a internet, é a minha internet. Vamos ficar na esperança. Vamos ficar na esperança de que não vai travar. Então, quando eu falo mesa... Oi. Oi? Ainda tá no primeiro slide. Tá no primeiro slide ainda. Tá bom, é pra ficar nele mesmo. Quando eu digo mesa bonita, bonita é uma característica da mesa, não é, pessoal? É uma qualidade da mesa, é uma característica da mesa. Então, bonita, que é a palavra que deu uma característica à palavra mesa, é um adjetivo. Então, ó, antes de a gente começar, pra gente já ter uma ideia do que é adjetivo. Adjetivos são aquelas palavras que dão características ao substantivo. Por exemplo, Isabelle linda. Isabelle linda. Isabelle é o quê? Substantivo. Ok? Isabelle é substantivo. Linda é a característica de Isabelle. Então, linda é um adjetivo. Entenderam? Porque ele me deu uma qualidade, me deu uma característica. Então, Isabelle, linda. Isabelle, substantivo. Linda, adjetivo. Porque linda, a palavra linda me deu uma característica. Ok? Entenderam? Pra gente já começar sabendo das coisas. Vamos lá, então, para a próxima. Então, ó, vamos ler aqui esse trecho, né, retirado do 5º parágrafo do relato de viagem A Saliva do Marabu, que foi o último exercício que vocês fizeram, o exercício da semana passada. Então, tem um trecho aí desse relato de viagem, que lembra que nós estamos estudando o gênero textual relato de viagem, que é o quê? Que é realmente relatos das pessoas que viajaram, que contam como foi sua viagem e tudo mais. Então, ó, o trecho é: tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. Vamos tentar responder aí essas 3 perguntas, tá certo, gente? Precisa da participação de vocês. A primeira diz assim: se retirarmos a palavra estranho desse trecho, o que acontece com o sentido? Se eu tiro estranho, se só ficar assim, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento, o que é que vai acontecer? Quero que vocês falem, de opinião de vocês. Tudo aqui é certo, que cada um falar aqui é certo. Não tem medo de falar. Um de cada vez, tá? Não precisa brigar não, viu, gente? Pra ver quem vai falar primeiro. Um de cada vez. Tia, é como... Eu não tô entendendo, é como se fosse tirar a letra, a Se eu tirar palavra... essa palavra estranho dessa frase, ó, tem essa frase. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento. Se eu tirar a palavra estranho, o que vai acontecer, Rebeca, para você? O que você acha que vai... Como é que vai ficar a frase para você? Vai ficar completa? Vai ficar incompleta? Vai faltar algum sentido? Vai mudar o sentido? Não, vai
normal. Vai ficar normal. Na verdade, se a gente tirar a palavra estranho, a frase ficará menos informativa. Por quê? Porque estranho deu uma informação a mais. Deu uma Esse é o característica. primeiro procedimento. Isso, ó. Porque estranho caracterizou a palavra procedimento. Procedimento estranho. Então, ó, a segunda questão. A palavra estranho modifica o sentido de que outra palavra expressa nesse trecho. Qual é a palavra que a palavra estranho está dando uma característica? Eu acabei de falar agora. A palavra que vem antes dela. A palavra procedimento. Então, ó, estranho é uma característica do procedimento. O procedimento era estranho. Então, ó, considerando o contexto, substitua a palavra estranho por outra palavra que desempenha a mesma função. Qual outra palavra, gente, sinônimo, que tem o mesmo sentido de estranho, que a gente poderia trocar aí? Qual palavra? Qual vocês lembram? Diferente. Diferente. Vamos ver aqui a sugestão, ó. Esquisito, extraordinário. Então, ó, são todos sinônimos que poderíamos trocar. Então, estranho é um adjetivo. Por quê? Porque a palavra estranho é uma característica do procedimento. Procedimento estranho. Poderia ser procedimento legal, procedimento difícil. Todas essas palavras que dão característica é um adjetivo. Palavra bonito, né? Poderia ser procedimento bonito, ok? Então, ó, ao retirarmos a palavra estranho do texto, ficamos sem saber como foi, de fato, a emoção que atingiu o autor do relato. Tecnicamente, a palavra estranho se classifica como um substantivo. Vimos isso na primeira parte do capítulo, lembram? O comentarista está relembrando que nós já estudamos o que era o substantivo. E, como tal, esse substantivo pode ter seu sentido modificado por outras palavras, como é o caso de estranho. Essa função é desempenhada tipicamente pelos... Mas não tem como eu parar, vou fazer assim, gente. Quando trava para vocês esperam, porque o que cortar você pode assistir depois na gravação. Porque não tem o que fazer, tá travando mesmo, não tem como eu fazer, se você sabe. E se ficar travando, aí vai ficar parando a minha fala. Aí vai ficar pior ainda quando for assistir a gravação, certo? Aí tá travando, mas tudo bem, Por não isso tem o que que fazer. eu não tô muito, assim, com medo disso, porque a senhora não tá gravando. Isso. Aí, tipo, alguma Aí parte qualquer que coisa que a gente não entender, a gente pode ir na gravação, certo? Porque na gravação não vai ficar travando. E aqui não tem o que eu fazer. Mesmo se falar que tá travando, não tem muito o que eu fazer. Então, vamos lá. O que tinha que fazer eu já fiz, né, minha gente? Eu já disse a vocês. Eu já coloquei a internet melhor, já troquei, comprei roteador novo, mas é a internet mesmo que não funciona, essa bosta. Então, essa função é desempenhada tipicamente pelos adjetivos. Veja como os adjetivos atuam sobre o sentido. Então, vamos lá. A definição de adjetivo. Adjetivo é a palavra variável, que nós vamos ver que ela vai variar em número, em grau, em gênero. Nós vamos ver tudo isso mais à frente. Assim como o substantivo, que também é variável. É a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidades, defeitos, características. Então, gente, uma coisa, a gente tem que colocar na nossa cabecinha, que o adjetivo e o substantivo são best friends. Best friends forever. Eles não se separam, eles são assim, amigos. Por quê? Porque o adjetivo sempre vai dar característica ao substantivo. Então, na frase sempre vai aparecer um substantivo, sempre vai aparecer um adjetivo. E o adjetivo sempre vai referir-se ao substantivo. Não esqueça, gente.
é carne e unha. Adjetivo e substantivo, amiguinhos sempre. Melhores amigos para sempre. Ok? Então, ó, aqui, aquela mesma frase que nós vimos lá no começo, só que com adjetivos diferentes. Ó, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho, que era aquela frase que estava lá. Eu posso trocar a palavra, o adjetivo estranho, pelo adjetivo insólito, que tem o mesmo significado. Aqui são todos sinônimos, que é diferente, que não é comum. Então, ó, tentei controlar o nojo diante daquele procedimento insólito. Insólito é um adjetivo, procedimento, substantivo. Insólito é uma característica do procedimento, então insólito é adjetivo. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento esquisito. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento extraordinário. E aí nós poderíamos colocar vários outros adjetivos para caracterizar o procedimento. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Ok? Estão vivos? Ok. Eu acho que estão. Sim. Tá. Ok. Ó, todos esses trechinhos tem tudo no livro de vocês, mas como vocês podem ver, né, que é bem a página do livro. Mas vocês podem acompanhar pelo slide mesmo. Vejam só. O adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que confere atributos ao substantivo. Palavra que dá atributos, ou seja, características ao substantivo. Assim, para se saber se uma palavra é adjetivo ou não, é preciso analisar o seu sentido na frase. Então, é sempre importante a gente analisar o sentido da palavra na frase, para a gente identificar se aquela palavra é o substantivo, se aquela palavra é um adjetivo. Vamos ver o exemplo. Ó, eu sabia que os maribus são homens santos que passam por ter poderes especiais. Vejam só. Originalmente, a palavra santo, ela é um substantivo. Só que aqui, nesse contexto, nessa frase, ela assumiu a função de adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando o substantivo que vem antes, que é o substantivo homens. Ó, homens santos. Então, santos é uma característica dos homens. Então, nesse caso, santos, mesmo que em outro contexto, em outra possibilidade, santo poderia ser um substantivo, nesse caso aqui é um adjetivo. Então, ó, outra coisa importante, os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Sempre, minha gente. Olha, eu disse a vocês que o substantivo e o adjetivo são o quê? Best friends forever. Nunca se separam. Amigos, melhores amigos. Sempre um vai estar ali caracterizando o outro. E aí, se o substantivo tiver no plural, o adjetivo também vai estar. Porque o adjetivo é o quê? Além de ser best friend forever, ele é imitão. Ele quer ser assim, sempre parecido com o substantivo. Então, se na frase o substantivo ele está no plural, o adjetivo vai estar também. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo vai estar também. Sempre, sempre um vai acompanhar o outro. Então, aqui, ó, vamos ver os exemplos. Ó, cabelos brancos. Cabelos é substantivo. E está no plural, cabelos. Então, não poderia ser cabelos branco. O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, fica cabelos brancos. Ó, rosto viçoso. Não podia ser rosto viçosos. Rosto viçoso, boca fechada. Outra coisa, boca é feminino? A boca. Eu não poderia colocar boca fechado. Não, eu tenho que concordar. Se é boca no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino. Então, tem que ser boca fechada. Ó, pernas arqueadas, não poderia ser pernas arqueada ou pernas arqueado. Não poderia. Lábios saudáveis. Mão direita, ok? Palavra mão
tá no singular. A palavra direita tá no singular. A palavra mão é feminino. A palavra direita é feminino também. Sempre tem que concordar um com o outro. Entenderam, não foi, pessoal? Entenderam? Sim. Ok. Então, ok. Então, vamos lá. Vamos ver o que são adjetivos pátrios. Chamamos de... Porque, assim como o substantivo, que tem bastante classificação, vocês lembram que nós estudamos tudo isso, o adjetivo também tem várias classificações aí. Ó, chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Então, toda palavra que indica uma nacionalidade ou a origem de alguém, né, onde alguém nasceu, onde alguém vive, tudo isso é um adjetivo pátrio. Lembra aí? Pátrio lembra pátria, não é? Então, se é adjetivo pátrio, vai estar relacionado à origem de alguém, à nacionalidade de alguém. Então, ó, Marrakech, eu acho que se pronuncia assim, não sei nem se pronuncia assim essa palavra. Marrakech é uma cidade de Marrocos. Então, de Marrocos é uma locução adjetiva. Nós vamos ver mais na frente o que é locução adjetiva, tá? Então, ó, eu estou dizendo de Marrocos, está indicando o lugar que é Marrakech. Então, é um adjetivo pátrio. Agora, Marrakech é uma cidade marroquina. Olha aí a nacionalidade, marroquina. Lembra que semana passada nós estudamos em inglês as nacionalidades? Então, em português, brasileira. Isabelle é brasileira. Olha aí, brasileira é o quê? Um adjetivo pátrio. É uma característica sobre mim, tá me dando a característica, não tá? E tá dizendo a respeito da minha nacionalidade. Ok? Então, é um adjetivo pátrio. Então, ó, nesse exemplo, observe que o grupo de Marrocos, ó, de Marrocos, tem a função do adjetivo, minha gente. E são duas palavras, o de e o Marrocos. De Marrocos. Pois qualifica o substantivo cidade, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Vamos ver agora o que é locução adjetiva. Gente, até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Hein, galerinha? Me falem. Eu não tenho nenhuma, tia. Ok. Gente, não levem dúvida para casa, tá certo? Nenhuma, Beli, porque é um assunto bem fácil. E vocês já viram anteriormente, não foi? Ô, Beli, é um assunto bem fácil. Ô, tia, meio que a gente já tá em casa. Pior que é. Então, não fiquem com dúvidas em casa, gente. Aí, Beli. E eu acredito que esse Tá conteúdo bom. vocês já viram nos anos anteriores, né? Bem fácil. Aham. Já dei aula pro meu primo disso daí, que ele ia fazer uma prova e tal. Muito Aí eu bem. fiz até pra ele. Aí foi bem fácil. Ok. Então, que bom, Beli. Gente, tem 10 minutos aqui. Eu vou fazer como sempre. Vou encerrar e vocês clicam no mesmo link, ok? Rapidinho, tá? Ó, temos 17 alunos. Deixa eu ver a carinha de tudinho, porque tem gente que fica na primeira aula e na segunda não entra. Aí eu vou colocar a falta. Pronto. Vi tudinho que tá. Inclusive tá gravado, né? Tem até como eu ver depois. Então, podem sair, tá, gente? Eu tô fazendo isso. Professora.